Era uma terça-feira ensolarada de verão na Inglaterra. Dia 16 de junho de 2015. O Alton Towers, um dos parques de diversões mais famosos da Europa, estava lotado. Famílias inteiras, grupos de adolescentes, casais em busca de adrenalina. Entre os brinquedos mais procurados daquele dia estava a Smiler, uma montanha-russa mais insana do mundo na época. Inaugurada apenas 2 anos antes, em 2013, ela detinha o recorde mundial de inversões, 14 loopings em menos de 2 minutos. O marketing era agressivo. Cartazes com rostos sorridentes distorcidos, luzes estroboscópicas, frases como "corrija seu cérebro" e "deixe o sorriso te dominar". O brinquedo custou 18 milhões de libras e foi projetado pela empresa alemã Gerstlauer, famosa por montanhas russas extremas. Smiler não era só rápida, chegava a 85 km por hora. Ela era psicológica. Túnel escuro, jatos de água no rosto, sirenes, vozes sussurrando no ouvido, imagens hipnóticas projetadas nas paredes. O objetivo era deixar o visitante completamente desorientado antes mesmo do primeiro looping. E funcionava. As filas chegavam a 2 horas, mesmo no dia de semana. Naquele 16 de junho, 2 jovens decidiram enfrentar a fila juntas. Leah Washington, 17 anos, e Vicky Balk, 20 anos, eram amigas de infância. Leah estava namorando Joe Pugh há poucos meses. Era o primeiro grande passeio deles como casal. Os 3 entraram animados na fila da frente do carrinho. Joe sentou do lado de Leah, Vicky sentou ao lado de sua amiga em outra fileira logo atrás. Eram 14 pessoas no trem da frente. Mais um trem vazio estava sendo usado para testes no mesmo dia, mas ninguém na fila sabia disso. Às 14 horas em ponto, o primeiro despacho do dia após uma pequena manutenção matinal. O trem subiu lentamente o lift hill de 30 metros, fez as 14 inversões e voltou inteiro, tudo normal. O segundo despacho, também. O terceiro, a fila andava rápido. Por volta das 15h40, o trem com Leah, Joe, Vicky e mais 11 pessoas foi liberado. Eles subiram, gritaram, riram, viraram de cabeça para baixo 14 vezes e voltaram para a estação inteiros. Todos aplaudindo, adrenalizados, era para ter sido só mais um ciclo comum. Mas aí aconteceu o erro humano número 1. Durante a manhã, os técnicos tinham encontrado um problema em um dos blocos de frenagem, uma peça que para o carrinho em certas seções do trilho. O sistema automático acusou falha. Em vez de fechar o brinquedo até resolverem 100%, os operadores decidiram colocar um trem vazio no circuito para testar manualmente. Esse trem vazio ficou parado em uma área de manutenção elevada, fora da vista dos visitantes. O sistema computadorizado da montanha-russa detectou o trem parado e travou automaticamente o despacho de novos carrinhos, medida de segurança padrão. Até aí, tudo dentro dos protocolos. O erro número 2 veio em seguida. Um engenheiro inexperiente tentou dar um override manual no sistema para liberar o despacho. Ele achou que o sensor estava dando falso positivo. Desligou o sensor de presença daquele bloco específico. O sistema aceitou o comando. O trem vazio continuou parado no trilho elevado, mas agora o computador não o enxergava mais. Às 16h30, Leah, Joe, Vicky e os outros 13 passageiros entraram novamente no carrinho, dessa vez na fila da frente absoluta. A música hipnótica começou, as luzes piscaram, o sinal verde acendeu. O trem começou a subir o lift hill. Enquanto isso, o trem vazio, aquele que ninguém via mais pelo sistema, estava exatamente no ponto mais baixo do percurso, em uma curva fechada chamada de Cobra Row, uma área onde o trilho faz um S invertido violentíssimo. O carrinho com os 16 passageiros, agora lotado, desceu o primeiro drop a 85 km por hora, entrou no primeiro looping, segundo, terceiro, todo normal. Mas quando chegou na seção do Cobra Row, o impossível aconteceu. O sistema não freou o carrinho lotado, porque não sabia que havia um trem vazio parado ali na frente. A colisão foi frontal, a quase 80 km por hora. O impacto foi tão brutal que o trem da frente, o que estava com Leah e os outros, literalmente subiu em cima do trem vazio, retorceu, dobrou como se fosse de papel e parou, pendurado a 10 metros de altura, preso apenas por algumas rodas que ainda estavam no trilho.
As barras de segurança se soltaram parcialmente, pernas foram esmagadas entre os metais. O barulho foi descrito como um caminhão batendo em uma parede de concreto a toda velocidade. Os gritos começaram imediatamente. Não os gritos de diversão de antes, gritos de pavor puro. Joe Pug, o namorado de Leah, abriu os olhos e viu o caos. O carrinho estava inclinado em 45 graus. Sangue escorria por todo lado. Ele olhou para o lado e viu que as pernas de Leah estavam presas entre dois pedaços de metal retorcido. Ela gritava sem parar. Vi que 2 fileiras atrás estava inconsciente, com as 2 pernas completamente esmagadas abaixo dos joelhos. Os funcionários do parque demoraram 4 horas e 37 minutos para resgatar todos, quase 5 horas, porque o brinquedo era tão complexo que não havia acesso fácil para guindastes. Eles tiveram que cortar o metal com maçaricos, enquanto as vítimas permaneciam presas, acordadas, sentindo tudo. Leah Washington acordou no hospital sem as 2 pernas. Não, espera, só uma. A perna direita foi amputada acima do joelho. A esquerda ficou tão destruída que nunca mais andaria direito. Ela tinha 17 anos. Joe, seu namorado, sofreu fraturas expostas nos 2 joelhos e na mão, mas sobreviveu inteiro. Vicky teve as 2 pernas tão destruídas que uma foi amputada imediatamente. Meses depois, ela mesma pediu para amputarem a outra. A dor era insuportável. No total, 16 feridos, 5 em estado gravíssimo, 2 amputações definitivas, uma menina que nunca mais andaria. Um trauma coletivo que marcaria o parque para sempre. O julgamento veio em 2016. A Merlin Entertainment, dona do Alton Towers, se declarou culpada por falha grave de segurança. Multa de 5 milhões de libras. Na época, uma das maiores na história britânica por negligência corporativa. O relatório oficial apontou: treinamento insuficiente, cultura de dar um jeitinho em vez de fechar o brinquedo e o pior, o sensor foi desligado manualmente sem autorização de nível superior. Mas o que ninguém esperava veio depois. Em 2019, 4 anos depois do acidente, o Alton Towers decidiu reabrir The Smiler. Reformaram tudo, trocaram sensores, colocaram protocolos novos, mas funcionários antigos se demitiram em massa. Um deles, que trabalhava na sala de controle no dia do acidente, deu uma entrevista anônima ao jornal The Sun, dizendo: "Eu ouço eles gritando até hoje. Quando o parque fecha e eu faço a ronda noturna, passo pelo Cobra Row e dá para ouvir uma menina chorando. Eu sei que é a Leah. Eu a vejo nos meus pesadelos toda a noite." Em 2022, um grupo de investigadores paranormais conseguiu permissão para passar uma noite no brinquedo desligado. Eles gravaram EVPs, fenômenos de voz eletrônica. Numa das gravações, bem no ponto exato da colisão, uma voz feminina jovem sussurra claramente: "Minhas pernas? Cadê minhas pernas?" O parque nega tudo oficialmente, diz que são boatos. Mas quem trabalha lá há mais de 10 anos conta outra história. Diz que nas noites de manutenção, quando testam o trem vazio, as luzes estroboscópicas ligam sozinhas. Que às vezes o sistema acusa 16 passageiros, em um carrinho que está visivelmente vazio. Leah Washington hoje tem 27 anos. Ela se tornou palestrante motivacional, casou com Joe, sim, eles continuam juntos, e tem uma filha pequena. Ela voltou ao Alton Towers em 2021, por propósito. Entrou na fila de The Smiler, sentou na cadeira adaptada e andou de novo. Disse que precisava enfrentar o medo. Mas quando perguntei em uma entrevista recente se ela ouviu algo estranho durante o percurso, ela ficou em silêncio por 20 segundos e respondeu: "Eu senti alguém sentado do meu lado o tempo todo, mas o assento estava vazio." E essa foi só a primeira história. Se você acha que uma falha humana já é o pior pesadelo que um parque pode oferecer, espera até ouvir um parque inteiro construído em cima de um cemitério indígena onde crianças morreram de formas tão horríveis que o lugar foi abandonado para sempre. E até hoje, as pessoas pagam para entrar lá à noite e ver os fantasmas com os próprios olhos. Em 1926, um homem chamado Conley T. Schneidel comprou um terreno barato em Rock, West Virginia, Estados Unidos.
Era uma área rural, quase sem vizinhos, cercada de floresta densa e com um lago bonito no centro. Perfeito para construir um parque de diversões. Ele não sabia, ou fingiu que não sabia, que estava comprando um lugar onde o solo estava encharcado de sangue, havia quase 150 anos. Em 1783, exatamente naquele mesmo terreno, aconteceu um dos massacres mais brutais da história americana. 3 crianças da tribo Shawnee, 2 meninas e 1 menino, estavam brincando perto do rio quando foram atacadas por colonizadores brancos. Os colonos mataram as crianças a machadadas, esquartejaram os corpos e jogaram os pedaços no lago para marcar território. O pai das crianças, o chefe Cornstalk, voltou dias depois com guerreiros para vingar os filhos. Os colonos estavam preparados, mataram quase todos os indígenas. Dizem que mais de 30 corpos Shawnee foram enterrados em valas comuns ali mesmo, sem cerimônia, sem respeito. A terra ficou conhecida como amaldiçoada entre os nativos. Ninguém plantava ali, ninguém criava gado, ninguém construía nada, até Colin Schneider chegar com seu sonho capitalista. O Lake Shawnee Amusement Park abriu em 1927. Roda gigante, carrossel, balanços gigantes, um lago artificial para barcos e um escorregador aquático. As famílias vinham de cidades vizinhas. O parque bombou durante quase 40 anos, mas desde o primeiro dia começaram os acidentes. A primeira morte registrada foi em 1954. Uma menininha de 6 anos chamada Beth Sue estava no balanço gigante, aquele de barco que sobe e desce. Um caminhão de entrega de refrigerante entrou no parque sem permissão, o motorista distraído. Ele atropelou a criança na frente de dezenas de testemunhas. A cabeça dela foi esmagada pelo para-choque. O motorista fugiu e nunca foi encontrado. 2 anos depois, 1956, outro menino, de 8 anos, afogou-se no lago artificial. Os pais juraram que ele sabia nadar muito bem. Quando puxaram o corpo, havia marcas de mãos pequenas no pescoço dele, como se outra criança o tivesse segurado no fundo. O legista escreveu afogamento acidental, mas a família nunca aceitou. Em 1962, uma terceira criança morreu no mesmo balanço gigante. Dessa vez, o cabo se partiu. A menina voou mais de 15 metros e caiu de cabeça no concreto. Morreu na hora. Em 1966, aconteceram mais 3 mortes em menos de um mês. Uma menina loira, de uns 7 anos, foi encontrada morta dentro do carrossel depois que o parque já a tinha fechado. Ela tinha sido escalpelada pelo mecanismo. Ninguém viu quem ligou o brinquedo. Um menino de 9 anos escorregou no escorregador aquático, bateu a cabeça na borda da piscina e afogou. E o caso mais famoso, um menino vestindo uma camisa rosa listrada desapareceu no final do dia. Encontraram o corpo dele semanas depois, enterrado em uma vala rasa bem no centro do parque, perto da roda gigante. Até hoje, ninguém sabe quem matou e enterrou a criança ali. 6 mortes de crianças em menos de 12 anos, todas documentadas, todas consideradas acidentes. Em 1966, Conley Snydell faliu. O parque fechou de vez. As atrações foram abandonadas. A roda gigante enferrujou. O carrossel parou para sempre. A vegetação tomou conta de tudo. Em 1985, um homem chamado Gaylord White comprou o terreno por quase nada. Ele queria transformar em condomínio. Começou a escavar com tratores e encontrou ossos humanos, dezenas. Crânios de crianças indígenas com marcas de machadada. Enterros da tribo Shawnee, alguns ossos mais recentes do século XX que nunca foram identificados. A obra parou. White desistiu do condomínio. Em 1988, White resolveu fazer um impensável: reabrir o parque como atração turística de terror. Tours diurnos e noturnos no parque mais assombrado da América. Ele mesmo guia os grupos até hoje, aos 80 e poucos anos. E é aí que a coisa fica realmente assustadora. Desde a reabertura, milhares de pessoas fizeram os tours noturnos. E as histórias são todas iguais. A roda gigante gira sozinha em noite sem vento. Não tem energia elétrica ligada desde 1966, mas as cabines balançam como se alguém estivesse dentro.
No carrossel, investigadores gravaram EVPs com vozes de crianças cantando uma música antiga dos anos 50. Uma voz de menino pergunta repetidamente: "Cadê minha mãe?" A menina do balanço gigante é a mais ativa. Ela aparece como uma sombra loira vestindo um vestidinho rosa. Em 2008, um grupo de 12 pessoas viu o balanço se mover violentamente sozinho. Uma mulher do grupo foi empurrada com força por mãos invisíveis e caiu de joelhos. Quando olharam as fotos tiradas no momento, havia uma menina loira sentada no balanço, mas ninguém a viu com os olhos. O menino da camisa rosa listrada é visto com frequência perto da antiga bilheteria, sempre de costas. Quando alguém chama, ele vira o rosto e não tem olhos, só buracos escuros. Em 2011, o programa Ghost Hunters do canal Sci-Fi fez uma investigação oficial de 48 horas no local. Eles capturaram a imagem mais famosa da história do parque. Uma thermal camera mostrou uma figura infantil sentada no balanço gigante com temperatura de -5 graus ao redor, enquanto o resto do ambiente estava a 25 graus. A figura desapareceu em segundos. Em 2017, um grupo trouxe um médium sensitivo. O médium entrou em transe perto do lago e começou a falar em uma língua indígena que depois foi identificada como dialeto Shawnee. Ele disse que o chefe Cornstalk ainda está lá, furioso, e que as crianças mortas no parque nos anos 50 e 60 foram trocadas pelas crianças indígenas assassinadas em 1783. Um sacrifício involuntário para acalmar os espíritos. O médium saiu chorando e nunca mais voltou. O Gaylord White, o dono atual, não nega nada. Ele diz abertamente: "Eu não deixo meus netos entrarem aqui nem de dia. Eu ganho dinheiro com isso, mas sei que esse lugar não pertence aos vivos." Ele conta que já viu a menina loira sentada no balanço mais de 50 vezes. Uma noite, em 1994, ele estava fechando o portão e ouviu uma vozinha atrás dele: "Você vai me balançar?" Quando ele virou, não tinha ninguém, mas o balanço estava se movendo. Em 2023, um casal de influencers resolveu acampar ilegalmente dentro do parque, depois do tour. Eles transmitiram ao vivo no TikTok. Às 3h14 da manhã, a câmera térmica mostrou dezenas de figuras pequenas andando em círculos em volta da tenda. O áudio captou crianças rindo, mas um riso distorcido, como se estivessem debaixo d'água. A transmissão caiu de repente. Quando a polícia chegou de manhã, o casal estava sentado no carro, em choque, cobertos de arranhões. A mulher repetia sem parar: "Eles queriam brincar. Eles queriam brincar para sempre." O Lake Shawnee Amusement Park continua aberto para tours. Custa $20 por pessoa de dia, $50 à noite. Tem placa na entrada: "Entre por sua conta e risco." E tem uma frase escrita à mão pelo próprio Gaylord White: "Aqui, as crianças nunca vão embora." Se você acha que um parque abandonado já é o limite do terror, espera até ouvir a terceira história, porque o próximo caso aconteceu em um parque aberto, lotado, com milhares de pessoas assistindo. E uma criança de apenas 10 anos foi literalmente despedaçada na frente de todo mundo num brinquedo que nunca deveria ter sido construído. Mas isso eu conto agora. (14 de agosto de 2016). Domingo ensolarado em Kansas City, Kansas, Estados Unidos. O Schlitterbahn Water Park estava explodindo de gente. Era o auge do verão americano, e o grande lançamento do ano era o Verrückt, palavra alemã para insano. Com 51,38 metros de altura, mais alto que as cataratas do Niágara, era oficialmente o tobogão aquático mais alto do planeta. Você subia 264 degraus carregando um bote inflável de 3 lugares, sentava, colocava uma rede de velcro por cima do corpo como cinto de segurança e descia a quase 110 km por hora em uma queda quase vertical. Depois vinha um segundo morro gigante que te lançava no ar por alguns segundos antes de cair na piscina. O Guinness Book estava lá no dia da inauguração em 2014 para certificar o recorde. Todo mundo gritava "We're flying" nos vídeos promocionais. A ideia do Verrückt foi de Jeff Henry, dono do Schlitterbahn, e John Scully, um engenheiro autodidata que construía tobogãs na garagem.
Nenhum dos dois tinha diploma de engenharia reconhecido. Eles filmaram os testes para o programa de TV Extreme Water Parks do Travel Channel. Nos testes, os botes saíam voando por cima do morro e caíam de bico a 20 metros de distância. Em um deles, o manequim de teste foi decapitado pela estrutura metálica que segurava a rede de proteção. Em vez de parar tudo, eles simplesmente aumentaram a quantidade de água e falaram: vai dar certo com gente de verdade. No dia 14 de agosto de 2016, Caleb Schwab, 10 anos, filho do deputado estadual republicano Scott Schwab, ganhou ingressos grátis porque o pai era político local. Caleb era louco por parques aquáticos. Ele media 1,35 m e pesava 33 quilos. Estava no limite mínimo de altura, mas foi liberado. Ele sentou no banco da frente do bote, o mais perigoso, entre duas mulheres adultas que mal conhecia, Hannah Barnes e Matraka Bayetz. As três colocaram a rede de velcro, deram tchauzinho para a câmera GoPro do parque e foram liberadas. A queda inicial foi normal, 110 km por hora, gritos de emoção. Mas quando o bote subiu o segundo morro, a física fez o que já tinha feito nos testes. O bote levantou o voo. Só que dessa vez, tinha pessoas dentro. O bote subiu mais de 15 metros no ar. A rede de velcro se soltou parcialmente. O rosto de Caleb bateu de frente na estrutura metálica em forma de arco que segurava a rede. A velocidade era tanta que a cabeça dele foi arrancada do corpo na hora. O corpo ficou preso no bote. A cabeça voou por cima da grade de proteção e caiu na área de drenagem inferior, perto de onde crianças pequenas brincavam na piscina rasa. Testemunhas dizem que o barulho foi como um melão explodindo. Sangue jorrou para todos os lados. O bote desceu o resto do morro e parou na piscina. Hannah e Matraka estavam vivas, mas em choque total, cobertas de sangue. Uma delas gritava: "Cadê o menino? Cadê o menino?" Funcionários correram com toalhas tentando cobrir o corpo decapitado. Um pai que estava filmando o filho na piscina infantil viu a cabeça de Caleb rolar e cair na água rasa. Ele pegou os filhos no colo e saiu correndo enquanto gritava para todo mundo sair da água. O parque fechou o Overhooked imediatamente, mas só anunciou o problema técnico. As pessoas continuaram brincando nos outros tobogãs por horas até a polícia chegar. Muitos só souberam do que tinha acontecido quando viram notícia no celular. A família Schwab estava no parque. O irmão mais velho de Caleb acabou de descer outro brinquedo quando viu o pai recebendo a notícia. Scott Schwab desabou no chão. A mãe, Michelle, começou a gritar o nome do filho sem parar. O legista confirmou: morte instantânea por traumatismo crânioencefálico com decapitação traumática. Caleb morreu antes mesmo do bote tocar a água de novo. O que veio depois foi um dos maiores escândalos de negligência da história dos parques americanos. Investigação revelou: não havia cálculo estrutural assinado por engenheiro licenciado. A areia usada nos sacos de lastro dos testes era solta, com gente dentro o peso mudava completamente. A rede de velcro foi ideia de última hora. Nos testes ela rasgava o tempo todo. Funcionários relatavam que botes saíam voando eram normais, acontecia quase todo dia. Eles só diminuíam a quantidade de água para o próximo grupo. Um ex-funcionário disse em depoimento: a gente chamava o Overhooked de a guilhotina nos bastidores. Em 2018, Jeff Henry, dono, John Scully, projetista, e mais 2 executivos foram presos por homicídio culposo em 2º grau, agressão agravada e risco à vida de criança. As gravações internas mostravam Henry rindo nos testes quando o manequim era decapitado. Isso aqui vai ser épico. O julgamento foi televisionado. Jurados choraram vendo as fotos. Em 2019, todas as acusações criminais contra Henry e Scully foram arquivadas por problemas processuais. Mas o parque pagou uma indenização sigilosa de quase 20 milhões de dólares para a família Schwab, a maior da história por morte em parque aquático. O Overhooked foi demolido ao vivo em novembro de 2018. Transmitiram pela TV local. Milhares de pessoas assistiram à explosão controlada. Quando o tobogão caiu, uma nuvem de pó subiu e formou uma silhueta que muita gente jurou ser uma criança acenando. E aí, começaram os relatos paranormais. Porque o Schlitterbahn Kansas City continua aberto até hoje. Funcionários que trabalham na área onde ficava o Overhooked dizem que, à noite, quando fecham o parque, ouvem uma criança rindo no topo dos 264 degraus que ainda existem. Servem de escada de manutenção.
Em 2021, uma câmera de segurança flagrou um vulto pequeno sentado no corrimão exatamente onde ficava o segundo morro. Uma funcionária de limpeza encontrou uma bola vermelha, a favorita de Caleb, rolando sozinha na área de drenagem. Ela pegou a bola e jogou fora. No dia seguinte, a mesma bola estava de volta, molhada, no mesmo lugar. Em 2023, durante uma festa noturna privada, um grupo de adolescentes ouviu alguém gritando "Ui!" do alto do nada. Quando olharam para cima, não tinha ninguém, mas o eco continuou por minutos. Scott Schwab, o pai de Caleb, renunciou ao cargo político em 2019. Ele e a esposa criaram uma fundação em nome do filho que fiscaliza a segurança em parques. Todo ano, no aniversário de morte de Caleb, eles vão ao local onde ficava o tobogão e deixam uma bola vermelha. Em 2024, um ex-segurança do parque postou um vídeo no TikTok que foi apagado em horas, mostrando a câmera noturna. Uma figura infantil aparece correndo na rampa de saída do tobogão de Murido, pula no ar como se estivesse voando e desaparece antes de tocar o chão. O Schlitterbahn removeu todas as placas e fotos do Verrucht. O espaço hoje é um gramado vazio com bancos. Mas quem trabalha lá evita passar por ali depois das 22 horas. Caleb Schwab teria 20 anos hoje. Em vez disso, virou o símbolo de tudo que pode dar errado quando a ganância vence a segurança. E assim terminam as 3 histórias reais mais assustadoras de parques de diversões que eu consegui encontrar depois de meses pesquisando. Uma colisão brutal por erro humano que mutilou vidas para sempre. Um parque inteiro construído em cima de uma maldição indígena que continua cobrando crianças até hoje. E um brinquedo projetado para matar que realmente cumpriu a promessa na frente de milhares de pessoas. Depois de tudo isso, eu te pergunto: da próxima vez que você ouvir aquela musiquinha feliz na entrada de um parque, você ainda vai achar que é só diversão? Pronto, galera. Essas foram as 3 histórias reais mais doentias que eu consegui encontrar em parques de diversões. Uma colisão brutal que arrancou pernas e mudou vidas para sempre. Um parque amaldiçoado que continua cobrando o preço de um massacre de 1783. E um tobogã projetado positivamente criminoso que matou uma criança de forma tão grotesca que até hoje o vídeo interno é sigiloso. Agora me responde honestamente aqui nos comentários. Qual das 3 te deixou mais arrepiada? E mais importante, depois desse vídeo você ainda tem coragem de entrar num brinquedo extremo? Se você chegou até aqui, você é brabo pra caralho. Deixa o like agora, é sério, ajuda demais. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem história pesada nova. Se quiser parte 2 com mais casos, Action Park, Dream World, Batman Ride, decapitação, etc., explode esse like para eu saber. Valeu por aguentar firme até o final. E da próxima vez que você ouvir "mantenha as mãos dentro do carrinho", talvez seja melhor obedecer. Até a próxima e cuidado onde você resolve buscar adrenalina. Tchau.